dia 31, consumou-se o impeachment da presidente Dilma e Michel Temer, até então interino, assumiu como titular da presidência da República. O mandato de Temer vai até 31 de dezembro de 2018, quando deverá ser substituído por alguém ungido pelo voto popular. Mas e agora? Por quais caminhos o Brasil vai trilhar? Quais serão os rumos da administração, da política e da economia? O Mesa Redonda está no ar. O plenário do Senado, com a presença de todos os seus 81 senadores, decidiu o futuro da agora ex-presidente Dilma Rousseff e, de quebra, deliberou pela manutenção dos direitos políticos da ex-mandatária. A segunda medida dividiu opiniões, a começar pela base aliada do próprio governo Temer. Muitos consideraram inconstitucional o entendimento dos senadores e alguns partidos ameaçaram recorrer ao Supremo Tribunal Federal para anular a decisão. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Raimundo Monteiro, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Maranhão, fundador do PT e da Central Única dos Trabalhadores e ex-superintendente do INCRA no Maranhão. Joaquim Aicon, escritor, empresário, ex-deputado federal e ex-deputado estadual. E Remy Ribeiro, presidente em exercício do PMDB do Maranhão, ex-senador e ex-deputado estadual. Bom, eu gostaria que cada um de vocês analisasse o processo de impeachment da presidente Dilma. Monteiro. Olha, o processo de impeachment foi uma questão dolorosa, né, para o Brasil e principalmente para a democracia. A democracia sofreu bastante, uma coisa construída com muita dor pelos trabalhadores, pela sociedade brasileira. Lamentavelmente, a gente vê esse processo democrático sendo retirado da forma mais grosseira possível, principalmente uma presidenta honesta. Não há fatos reais de que houve algum delito por parte da presidenta. No entanto, teve 54 milhões de votos e é retirada simplesmente, né, desrespeitando os brasileiros que votaram na presidenta e faz com que a gente tenha esse momento difícil do Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, é um prejuízo muito grande para os trabalhadores, para o povo brasileiro e principalmente para as políticas públicas, onde nós tínhamos um Brasil com a distribuição de renda razoável, né, para o povo brasileiro, através dos programas sociais, e que esses programas sociais com certeza serão interrompidos porque a elite não gosta de ver os trabalhadores, não gosta de ver o povo melhorando de vida. E isso que acontece, né, nesse momento que a gente percebe, né, que com esse corte drástico que teve na democracia, sem dúvida nenhuma, o primeiro a ser atingido é os trabalhadores, a população que se beneficia, né, dessas políticas públicas que certamente democratiza, né, a riqueza do povo brasileiro. Então isso é lamentável, a gente vê com profunda tristeza isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Joaquim. Bom, a conversa vai ser boa, primeiro organizados aqui pelo Luiz, e ter Monteiro e Remy para discutir. É um prazer muito grande. Pela primeira vez eu estou num programa jornalístico trazendo a minha opinião sobre isso. Eu não acredito, eu discordo de Monteiro, eu acho que a democracia se fortaleceu muito com isso. É traumático, não tenha dúvida, concordo em relação à dificuldade que é o impeachment de um presidente da República, mas as nossas instituições se mostraram bastante fortes, bastante alicerçadas, no sentido de que tudo transcorreu dentro da normalidade democrática. Aconteceram manifestações pró e manifestações contra o impeachment, de maneira, dentro do possível, de maneira ordeira. E o que aconteceu, o fato de a presidente ter sido defendida durante 9 meses em todas as instâncias, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em diversas votações, comprova que o respeito à lei do impeachment, que é de 1950,
e a Constituição, que é de 1988, houve uma observância legal extremamente visível para todo mundo. Não vejo onde a democracia possa perder numa coisa dessa. Eu sempre quis usar essa tese dos 54 milhões de votos. Realmente, Dilma teve 54,5 milhões de votos. Mas o candidato da oposição a ela teve 51 milhões de votos. A gente fala como se voto, a quantidade de votos, ela teve voto suficiente para ganhar dele. Mas não é a quantidade de votos que faz ela ter mais ou menos razão. Ela teve 54 milhões e meio de votos e o Aécio teve 51 milhões de votos. Eu fico muito à vontade, muito a cavalheiro para tratar desse assunto, Luiz, porque eu votei 2 vezes em Lula e 1 vez em Dilma. Em 2013, quando eu vi que o governo estava falseando com algumas coisas, quando eu vi que havia um sofisma, uma hipocrisia, que a gente caminhava para o abismo, eu deixei de votar em Dilma da última vez. Eu hoje postei nas redes sociais uma frase que já até brincaram comigo. Dilma, 2 pontos, o maior erro de Lula. Eu talvez me arrisco a dizer que se fosse Lula no lugar de Dilma, mesmo tendo os crimes de responsabilidade que Dilma cometeu, não sofreria o impeachment, porque o impeachment é um processo político, ele precisa de base jurídica, mas ele é eminentemente um processo jurídico, político, e a juridicidade dele, com o Lula, teria sido superada. Mas a gente tem aqui 1 hora para conversar. Emílio. Olha, eu não estou discutindo bem o que aconteceu. Para mim, preocupa mais o futuro. Eu discordo um pouquinho do Monteiro, porque a questão democrática, o país existiu nas bases, desde a sua descoberta até foi feita, e tem que reconhecer todos que passaram, olharam um pouco para esse país de forma a deixar alguma marca. Você reclama dos militares, que fizeram um absurdo, que o fizeram e eu fui detido por eles, mas ficou algumas coisas, marcas positivas que você esquece. Na política tem por fazer esses hábitos. Então, imagina você, a democracia não é um privilégio, desculpe que o Monteiro, de ter estabelecimento, ou fazer ela crescer com o PT. Foram todos os partidos. A democracia é exatamente conviver com forças antagônicas, que o PT teve um certo cuidado, e faltou a Dilma essa relação entre os poderes. E você vê os 3 presidentes que pularam, que tiveram que renunciar, ou que tiveram sofrer o golpe, exceto o João Goulart, que foi o golpe militar, foi mais um desentendimento, a falta de interação entre o poder legislativo e o executivo. Aconteceu com Jânio, que se isolou, aconteceu com Collor, que se isolou, e aconteceu um pouco com Dilma, que se isolou, porque a própria base do governo que estava, do tamanho que era, foi reduzida um pouco mais do que o PT. E você teve aqui na última instante, que é uma questão discutível, não se discute isso, mas está na Constituição. Aquilo ali não foi verdade, porque ela está com. Você tem a instituição de quem está na presidência da República, no caso, que foi que está se discutindo, se falando, mas imagine você, quem cumpriu e quem presidiu isso foi um presidente do Supremo Tribunal Federal. As leis existiam, apesar de ser 1950, tem a Constituição, que também está existindo e todas as programações foram feitas. Então é um ato que eles foram transformados em juízes. A gente já vai dizer, olha, por exemplo, esse caso de não ter penalizado, mas ali os senadores estavam em função de juiz. Pode ser que alguém vá questionar isso no Supremo, ou coisa parecida, mas há de se entender que o que foi decidido ali não tem caminho, porque não foi decidido apenas por político, eles estavam investidos na função de julgadores. Então essa coisa foi feita. Houve, como disse aqui o Joaquim tem um privilégio que ainda foi constituinte, ele está falando da funcionalidade, deputado federal, estadual, e por muita honra nossa teve exercer os mandatos pelo PMDB. Então, é assim, né? Então você tem uma razão. O PMDB, por exemplo, chega agora com a responsabilidade tremenda ao chegar, porque você tem coisas para serem feitas imediatas, não dá para esperar para o dia seguinte. E o país espera, e as forças políticas vão ter que trabalhar nesse sentido, de dar uma solução para o país, para a nação. Você não tem que separar a nação. Hoje
de partido, deixar lá, ter o partido tratando dos seus interesses, cuidando da sua organização, e se aparelhando e fazendo os entendimentos, e fazendo a eleição que nós estamos aí para ser realizada daqui mais alguns meses, alguns dias, já está dia, né? Nem só um mês e pouco. A eleição foi completamente avessa do que se fez todas as eleições. Aí estabelece, Joaquim, nessa hora, uma possibilidade de você se igualar no sentido do campo das ideias, das propostas, do que do campo de ter uma conta gorda para disputar a eleição. Luiz Pedro e nós aqui somos vítimas dessa coisa de disputa. Luiz, eu só para ajudar esse processo seguinte, é interessante que uma das coisas que a gente lutou muito nesse país foi para valorizar o voto, né? Foi a luta que a gente teve no regime militar, né? A luta pelas diretas já, que foi uma luta extraordinária, né, do povo brasileiro. Mas, de repente, a gente encontra argumentos de tal forma, né, que esse voto parece não ter o valor devido que tinha. Que não é um crime material, o material que o presidente tenha cometido, certo? No entanto, né, se justifica e aí, de repente, aqui, o valor do voto da população que votou parece que não tem tanto valor assim, né? E dá-se para um colégio de privilegiados, né, para decidir sobre, né, o pensamento, a vontade de uma população, mas a população que decidiu sobre a questão da presidência. Então, isso é um problema grave, né, que se constrói. Isso é uma coisa muito complicada, né, que eu vejo na nossa democracia. É muito ruim isso aí, certo? Então eu acho que a gente não pode construir essa linha de pensamento, né, onde o voto não é valorizado, né? A expressão da maioria da população, a expressão do povo não é valorizada. Então eu acho que essa questão é grave e a gente precisa repensar sobre isso. Nós não podemos, de forma nenhuma, valorizar esse tipo de ação que o Senado teve. Não dá para valorizar, porque isso aí a gente está cometendo um erro grave com relação a isso aí. Olha, você vê duas coisas, por exemplo, duas medidas nesse teu ponto de vista. Uma, por exemplo, se tratando da Dilma, é esse absurdo. Mas quando se trata do seu Eduardo Cunha, que eu não estou discutindo aqui a atitude dele, discutindo o que fez o Supremo, a interferência no poder para destituir um presidente do poder, sem que houvesse nada de julgamento nem coisa nenhuma. Afastou do mandato. Mas aí tem crime. Não, você tem crime consolidado. Não, o crime... O Eduardo Cunha tem crime consolidado. Conta no exterior, dinheiro da Petrobras, 5 bilhões de dólares do navio sonda, certo? Isso foi para as contas dele. Sim, então isso é fato concreto, mas não está fato real. O que houve aqui fato real de que pedalada foi a mesma coisa, está na lei. Olha aqui. Fato real vai ficar por isso mesmo. Não vamos Eduardo Cunha vai ser porque você punido. bota aí o sujeito. Não vai ter punição para Eduardo Cunha. Eu acho que os dois estão certos. Eu vou fazer que nem a Dilma agora. Os dois estão certos, mas os dois estão errados. A Dilma tinha essa vantagem, a gente não conseguia entender o que ela falava. Esse é um outro problema. É um erro de pessoa. O eleitor votou numa pessoa e elegeu outra. Porque a pessoa que apareceu na campanha, maquiada pelo marqueteiro, era uma. Aqui, Monteiro, vamos lá por partes. Uma coisa é a ideologia. Eu estou aqui no meio com o Luiz, eu já fui do PMDB, hoje eu não tenho partido. Você é do PT, você é do PMDB. O problema... Muita honra do PT, muita honra. Perfeito. Eu admiro e respeito muito o PT. O PT é responsável por grande parte das conquistas sociais do Brasil. Com certeza. Mas ele não é dono dessas conquistas. Do mesmo jeito que mas o PMDB tem responsabilidade com elas. Perfeito. Mas o voto do eleitor não foi desrespeitado. Porque se você somar a quantidade... Escute. Se você somar a quantidade dos votos dados àqueles 81 senadores que cumpriram a Constituição, dá mais do que os 54 milhões de votos que Dilma precisava ter o crime, viu, deputado? Precisava ter o crime. Ah, bom, agora já não é mais o voto. Cadê agora o crime? Já não é mais o voto. Vamos se analisar... cometido o crime, mas aí tudo bem. Aí... Mas não cometeu o crime, rapaz. Tá bom. Então, você sabe, tem uma questão. Tem um crime. Supremo que é quem diz e quem coordena e que tem uma legislação feita pelo Senado e que todo mundo está enquadrado. Ali também tem outra coisa que você não pode estar acima da lei. Eu tenho uns votos acima da lei, o que é isso? Não, olha aqui. Não, vamos mas lá. A Constituição diz que tem o crime. A primeira parte o crime foi... material, esse crime não existe. Vamos chegar lá. Não existe. Sobre o crime material, não, mas é verdade. Há uma confusão proposital feita pela acusação de um lado e pela defesa de outro
para fazer com que ninguém entenda nada desse processo. Não existe ninguém, pedagogicamente, que não tenha se aproveitado da grande confusão que é o processo de impeachment para tirar proveito disso. Não é muito claro a materialização de um crime de responsabilidade, porque ele não é um crime previsto no Código Penal, ele não é um crime palpável. O crime de responsabilidade... Tipificado. Não dá para tipificar ele no Código Penal. E aí é uma questão meramente de opinião, se houve ou se não houve o crime. Não, aí, olha só. Não houve tanto o crime. Você acha que não Não, houve... Não, mas é lógico. Você acha que não... que ninguém nunca provou o crime. Como não? Como, Peraí. Não, o pessoal fica só no conjunto da obra, Monteiro, presta atenção. Rapaz. Do mesmo jeito que o PT e os aliados de Dilma acham que não houve crime. Agora, Eduardo Cunha teve crime. Eduardo Cunha tem um crime. Peraí. Ainda não. Comprovação. Peraí. Eduardo Cunha é um mal. Eduardo Cunha é um mal que precisa ser expurgado da política. Não vai ser, porque não interessa aos golpistas tirar Eduardo Cunha. Mas presta atenção. Não foi importante para os golpistas. Acho que ele não vai descer a enxurrada? Os golpistas, o Eduardo Cunha é importante para os golpistas. Então não interessa para o Eu não sei a audiência, mas eu estou gostando muito dessa conversa. Vamos lá, o Eduardo Cunha. A minha opinião, Eduardo Cunha não vai ser punido, é nocivo à política brasileira. Ele cumpriu uma tarefa. Mas presta atenção, você está dizendo que tem um crime de Eduardo Cunha tipificado. As contas, não existe, depósito, só existe não crime. Existe as contas, só não existe existe crime. Só existe crime depois que ele for julgado, Monteiro. Não, senhor, o crime existe. Não, não é julgado, o crime existe. Não, senhor. Não existe as crime, contas com número, código e tudo, e depósito das contas. Licença, existe para que tudo a gente isso. Possa fazer mudar de assunto. Um rápido intervalo e voltar com Mesa Redonda. O presidente Temer anunciou que vai ter que adotar medidas amargas para tentar reverter a recessão econômica em que o país está mergulhado e retomar o crescimento econômico. Mudanças são aguardadas também nas áreas administrativa e política. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Raimundo Monteiro, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Maranhão, fundador do PT e da Central Única dos Trabalhadores e ex-superintendente do INCRA no Maranhão. Joaquim Aikel, escritor, empresário, ex-deputado federal e ex-deputado estadual. E Remy Ribeiro, presidente em exercício do PMDB do Maranhão, ex-senador e ex-deputado estadual. Remy, o que é que de fato muda na condução da administração federal? Olha, o país é o que nós conhecemos, medidas precisam ser tomadas e urgentes. Você tem uma crise que não é só uma crise externa, ela também tem uma crise interna, da dívida, o controle dos gastos, você precisa ter o limite de gastos, você precisa ter regras para ser cumpridas. E isso não envolve só o ente da federação. Isso é nos 3 níveis de governo, se você quer botar a casa mais ou menos em ordem. Se um gasta, tanto ter a liberdade de gastar o que não deve, o que não tem, o que não arrecada, isso vai criando dificuldades que nós existimos. Portanto, vai ter aqui que pagar. Como é que está o orçamento hoje? Tem um orçamento que prevê próximo de 140 bilhões de dólares de déficit, está previsão que vem, a inflação na ordem de 7%. Então você começa a dar um certo sinal, mas a taxa de juros do mercado não baixou. Então é preciso que aconteça as reformas do novo Pacto Federativo, dito pelo próprio presidente, quando ainda era só o vice, foi candidato e discutia isso nas andanças pelo país, quando fazia visita aos diretórios, fazia visita a entidades como, por exemplo, aqui a OAB, onde ele veio diversas vezes, independente de posição política ou não, mas e fazia dessas coisas. É preciso que o Brasil faça isso. Não está dizendo que o que foi feito, a política exitosa que tem lá, que é até uma certa injustiça, porque você está fazendo uma afirmativa de que vai cortar a Bolsa Família, vai não sei o que. Eu acho que precisa fazer é ter controle dos gastos públicos. Há, por exemplo, uma questão levantada, e aqui no Maranhão era comum se falar, a questão do defeso. A questão do trabalhador, que você teve aposentadorias que não representam por inteiro, e que você teve desvio de conduta no sistema previdenciário. Isso precisa ser ajustado, isso não é inovação, é dever de quem vai governar fazer esse trabalho no sentido de garantir e aplicar naturalmente os recursos. Essa reforma, a reforma política, tem que ser feita.
E a reforma política, doutor Joaquim Monteiro, ela não vai ser feita por o ideal, você tem que feito por etapa, você tem que tomar algumas medidas. Assim, por exemplo, reeleição é um dos nó que acontece na política, sobretudo no município. Você eleito, antes de tomar posse, já está fazendo uma composição para o segundo mandato. E na hora que você não está preocupado na realização, que está preocupado é nos acordos, você começa a fazer concessão. Eu não quero citar fatos da política do Maranhão, para não estar envolvendo as pessoas daqui, você aproveitar uma oportunidade como essa de falar para o povo do Maranhão, você vai trazer coisas de menor importância ou trazer coisas que possa provocar ou machucar alguém. Mas a gente sabe que a polícia do Maranhão caminha nessa direção. Então, é preciso que haja as medidas, não tem que não seja possível. Você vê a própria Dilma no discurso de defesa, ela apontou uma porção de fatos que dificilmente deixa de fazer, e o que se fizer daqui para frente vai dizer. Eu disse no discurso de posse que é assim que tinha que ser feito. Ela falou de reforma política, se falou da reforma da Previdência, se falou de reforma da reforma fiscal. A reforma da Previdência é uma coisa que desagrada frontalmente, sobretudo as centrais sindicais, porque vai mexer com o interesse. Mas você sabe o tamanho dessa reforma? Ela pode alcançar realmente esse prejuízo? Dizer que vai cortar programa social? Não vai existir. Eu acho que tem que existir um controle efetivo para que isso seja, de fato, atendido às pessoas que precisam e que necessitam. Remy, eu não sei realmente o que o governo atual, o novo governo, vai fazer. Eu sei o que eu quero que ele faça. Eu gostaria muito, muito, que o Michel Temer, que é meu amigo, que foi meu colega na Constituinte, tivesse uma postura igual a do Itamar Franco. Primeira coisa que ele devia ter feito, e aí, você me desculpa, eu não sou mais do PMDB, mas continuo admirando o partido e sendo seu amigo, ele devia, no dia que o Rodrigo Maia lançou a candidatura dele, a sucessão dele mesmo, ele devia ter botado o dedo no nariz do Rodrigo Maia e dito: não sou candidato à reeleição, eu sou presidente e vou ser presidente para resolver o problema em que nós nos encontramos. Isso é a primeira coisa necessária para que ele demonstre que não é um aventureiro. O Joaquim vai agir assim ou desce na vala comum? Perfeitamente. Não mas tem ele caminho para ser de outro jeito. Foi o que eu disse em alguns artigos que eu escrevi logo depois do afastamento da Dilma. Para que o atual governo diga a que veio e diga bem a que veio, essas coisas têm que ficar claras. Não adianta ficar cedendo a pressões políticas parlamentares. Os parlamentares têm que ter consciência disso também. Agora, o que vai acontecer, eu te digo, o que vai acontecer é que o PT, o PDT, o PCdoB, agora na oposição, vai fazer exatamente a mesma coisa que o Democratas, que os partidos de oposição a Dilma faziam. Por quê? Em política, mudam as pessoas, mas a mecânica não muda. O que a Dilma disse ontem é que vai fazer uma oposição ferrenha ao atual governo. Isso vai de encontro à vontade que ela tem de resolver o problema. Mas eu não acho que ela esteja errada, não. A função da oposição é fazer a oposição. Só que não pode ser uma oposição cega. Nesse momento, com todo respeito, não quero provocar o Monteiro, o que as administrações do PT fizeram em 13 anos nos trouxeram até aqui. O que nós temos que fazer? Não é a administração do PMDB, qualquer partido. É, juntos, todo mundo tentar tirar o Brasil desse buraco. Porque olha aqui, olha, o Lula teve a primeira administração maravilhosa, a segunda administração boa, a Dilma teve a primeira administração razoável. Só que depois de 12 anos de uma administração voltada numa única direção, a quantidade de erros que se comete é muito maior. Por que nos Estados Unidos, nas grandes nações, você não vê um governo se repetir durante mais de 8 anos? Normalmente, nos Estados Unidos, o presidente ganha a primeira vez, ganha a segunda vez, mas logo em seguida o partido dele perde. Por quê? Porque é necessária a alternância de ideias no poder. Porque esse zigue-zague é como se estivesse singrando os mares. É necessário para... Mas lá tem voto, não é golpe não, viu? Lá se vota, não é dado golpe. Monteiro, nos Estados Unidos se vota e a democracia é consolidada, não tem golpe. Mas você tem uma...
tem Deixa eu certeza? te lembrar. Tem capacidade de ter argumento melhor do que esse. Monteiro, Você tem capacidade de Com ter certeza, aqui. doutor. Peraí, Lá não tem golpe. Joaquim, Lá tem vamos lembrar democracia. aqui. Eu queria Abaixo só... cometa um erro para ver se não tem a lei para punir. O que Não, aconteceu tudo bem, com mas lá se vota e se respeita a você voto. lembra do Eu queria só com relação a esse ponto aí que o me colocou, sobre a questão da... Olha, a questão da crise é grave. Desde 2008 que tem essa crise internacional. A invasão de um partido certo? dos Estados Unidos... E essa crise internacional, sem dúvida nenhuma, afeta o mundo todo e afetou o Brasil, certo? A crise chegou aqui também, viu? E uma coisa é certa, esse andar de baixo aqui, os mais pobres, os trabalhadores, eles estão pagando essa dívida. Então, essa dívida está sendo paga ao longo de 500 anos. Né? E no nosso governo, o governo do PT, foi a primeira vez que esse andar de baixo começou a respirar e sentir o prazer de ter algum benefício, né? Através dos programas sociais, do Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, né? E vários programas sociais que, de certa forma, deu um alento, né, para esse setor da sociedade que havia sofrido há 500 anos. Agora, o que ocorre? O andar de cima, que sempre teve muitos poderes, muito ricos, né? E continuam tranquilos, não foi tocado em nada. E agora, meu amigo, o que vai acontecer? Com esse golpe que foi dado, vai ser dado exatamente nesse andar de baixo, que teve essa oportunidade de ter alguma coisa, né? Nos programas sociais. O que vai ser atacado? A questão da aposentadoria, 70 anos, né, que já estão dizendo, reforma da Previdência, né? A questão dos programas sociais, interromper os programas sociais, é verdade, você interrompeu os programas sociais, porque o ataque das elites não é querer resolver o problema do Brasil, não. É atacar os programas sociais e atacar os mais pobres desse país. É isso que está acontecendo. É a realidade, doutor. E vai acontecer. Não, mas isso vai acontecer. Porque as manifestações do Michel Temer já até apontaram nesse sentido, de atacar exatamente os mais pobres desse país. Essa é a verdade. Esses países esperam que você vai ver isso. Olha, a terceirização, a questão da terceirização, o programa de terceirização está lá na gaveta, esperando do momento certo para botar para precarizar o direito dos trabalhadores. A CLT, eles vão acabar com a CLT. Eles querem acabar com a CLT, que é uma conquista de quase 100 anos a CLT, certo? O programa do 13º. É tão tal que o cara da Fiesp foi lá dizer que ele quer que a carga horária passe para 80 horas semanais. É um absurdo uma coisa dessa. Mas está colocado na mesa isso aí, viu? Vamos aqui no outro rápido intervalo e voltamos com o nosso terceiro bloco do Mesa Redonda. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito dos caminhos que o Brasil vai trilhar após o impeachment da ex-presidente Dilma. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Raimundo Monteiro, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, fundador do PT e da Central Única dos Trabalhadores, também ex-superintendente do INCRA. Joaquim Aikel, escritor, empresário, ex-deputado federal e ex-deputado estadual. E Remy Ribeiro, presidente em exercício do PMDB no Maranhão, ex-senador e ex-deputado estadual. Bom, Joaquim, tu és conhecido como analista político. Bora fazer aí um exercíciozinho de futurologia, né? Como é que o Brasil chegará em 2018, seja na área econômica, seja na área política? Eu acho que tem que ter alguma austeridade. Eu acho que eu sou contra acabar com as conquistas sociais. É inadmissível que se acabe com o Bolsa Família, com o Minha Casa Minha Vida, com o Luz para Todos, com o FIES. Essas conquistas, elas são importantíssimas, só que elas não podem ser utilizadas como mecanismo eleitoral. Elas têm que ser utilizadas como instrumento de desenvolvimento. É esse o pequeno toque do PT. O PT, durante 13 anos, instrumentalizou as políticas do governo. Não eram políticas do governo, eram políticas do PT. Essas políticas não podem ser subtraídas do povo brasileiro.
Porém, elas não podem ser usadas como ariete para se ganhar a eleição. Isso é uma fraude, isso é um equívoco que nos leva a cair no buraco que nós caímos. Então, austeridade em alguns aspectos. Monteiro fala da CLT, dos ganhos que os trabalhadores tiveram. Com certeza vai ser difícil para muitas classes. É verdade também que em qualquer mudança, as classes que estão mais acima sofrem menos. Mas ninguém tem dúvida disso, ninguém é hipócrita aqui para desconhecer disso. Porém, se não for feita alguma coisa em relação à Previdência Social, se Lula e Dilma ficassem durante 30 anos, a Previdência iria quebrá-los. Não, os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, estão passando por um problema desse, estão tentando resolver o problema da saúde e da Previdência. Não adianta boa intenção. Então eu acredito e eu espero que a administração de Temer venha muito parecida com a administração de Itamar, que saneou. O Brasil passava naquela época por uma quadra muito menos complicada do que passamos agora. E apenas para me opor também aqui numa tese do Monteiro, se todo o problema que o Brasil sofresse fosse decorrente da crise de 2008, era fácil de superar. A gente estava alavancado, como estamos alavancados a política econômica internacional, mas não ao ponto de estrangular a economia brasileira. Nós vamos sofrer muito mais com a quebra eminente da economia chinesa, que essa é a grande preocupação nossa nesse momento. A economia chinesa não cresce e não compra de nós, que somos vendedores deles, do que com a crise de 2008. Então, volto a dizer, na minha opinião, o governo tem que ter austeridade, controle dos gastos públicos, investimento extremamente pensado, sem que seja prejudicada os ganhos populares. Aqui, ó, vamos ver rapidinho. No começo de 2015, a própria Dilma desacelerou o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o Bolsa Família, ela mesma. Não, isso não, inclusive Brasil Sem Fronteira. Ela mesma desacelerou, por quê? Porque ela não tinha mais dinheiro. O que a gente vai fazer agora é uma mudança de cadeira. Então o Michel, sim, uma outra coisa, eu vivo voltando ao problema político. Você está querendo saber o futuro econômico? O futuro econômico depende muito do presente político. O Michel foi colocado, o PMDB foi colocado na chapa da Dilma, que teve 3,5 milhões de votos a mais do que o Aécio. Tire-se o PMDB e o Michel da chapa da Dilma, ela ganharia a eleição? Então tem que parar de fazer discurso, tem que parar de fazer política e fazer alguma coisa mais concreta. É o papel de um partido fazer política, mas é proibido ser cego, é proibido você tapar o sol com a peneira. O que nós temos que fazer agora, queiramos ou não, a realidade está posta, com austeridade, o Michel Temer levar o Brasil para um caminho melhor do que nós estamos. E a forma de fazer isso, e ele tem tentado fazer, a única coisa que ele não pode correr o risco de fazer é ceder às pressões legislativas, políticas, partidárias e o governo dele se transformar numa Babel. Ele tem que ter pulso, tem que ter força para pegar o leme dessa embarcação a lá Itamar Franco. Olha, só que com relação a essa questão da austeridade, eu acho que é lógico, esse debate está colocado. Agora, o que não pode é os trabalhadores, os trabalhadores desse país, pagar essa austeridade. Eu acho que a gente tem não dá para o trabalhador pagar essa austeridade com a questão da desvinculação da aposentadoria do salário mínimo, que já está sendo desvinculado, certo? Basicamente, a aposentadoria, o aposentado vai ficar congelado e o salário mínimo que tem alguma correção vai ser corrigido, mas não vai ter automaticamente essa correção, né? Que já está colocado isso aí, né? A questão dos programas sociais com Minha Casa Minha Vida está tendo cortes, né, no Minha Casa Minha Vida.
Os programas sociais, basicamente, estão sendo cortados. Então, nós entendemos que não dá para os trabalhadores pagar essa dívida. Isso é um fato real. Outra situação também é o seguinte, é a questão do Ciência Sem Fronteira. Já foi cortado o Ciência Sem Fronteira, foi interrompido. Muita gente está fazendo doutorados em outros países também, foi interrompido também. Certo? Quer dizer, a inteligência do nosso país está sendo construída, né, basicamente está sendo interrompida por um governo que está demonstrando que não tem compromisso. Ele tem um compromisso com a Fiesp, um compromisso com o grande empresariado, um compromisso com o que patrocinaram o golpe. Né? 30 segundos. Eu quero te dizer que em 13 anos, os bancos no Brasil ganharam mais dinheiro do que nos 20 anos anteriores. Pois é, mas acharam pouco e agora eles querem mais ainda, viu, Tô? Acharam pouco esse que eles tiveram e querem mais ainda. Mas quem tem e como é que ele vai querer mais? Como? Exatamente com a interrupção, com essa interrupção das políticas públicas. A Previdência Social, a Previdência Social hoje é a maior distribuição de renda que tem nesse país, a Previdência Social. Então, ela não pode de forma nenhuma sofrer, né, o que o governo está prometendo fazer com a Previdência Social. Isso não pode acontecer isso, certo? A Previdência, ela tem um papel extraordinário para milhões de trabalhadores, né, que dependem da Previdência Social. E esse corte vai ter. O cara vai estar prometendo isso aqui, é um fato real isso aqui, certo? Então, eu acho que o governo precisa ter muita responsabilidade, mas tem um setor da sociedade que essa dívida ele já vem pagando há muitos anos. E não pode assumir isso aqui, certo? Tem um andar de cima que está bem colocado, sempre se deu bem na vida e que precisa pagar alguma coisa, cara. Esses caras não pagam, eles precisam assumir essa dívida. Deixa eu te falar, olha, o andar de cima está muito bem, então não dá para continuar desse jeito. Para nós temos mais do que internalizado esse teu ponto de vista. Vamos ver se a gente muda um pouquinho, só para te dizer aqui uma coisa. Qual foram os equívocos cometidos que muita gente entende e que eu entendi que o PT fez? Nós vamos ver um sistema capitalista. Se você tem um sistema capitalista, você tem que participar do mercado. Por exemplo, a ida do Temer ao G20. Tinha que ir, porque você tem que mostrar o que o Brasil tem, como era que era a postura do Brasil anterior, como é que vai ser a postura agora. Você dizer, o Brasil não faz acordo com a ALCA, fica fora do Brasil. Foi o México, foi o Canadá, os Estados Unidos, tem aqui o vizinho, o Peru, nós tivemos ali o Chile, que estão melhor do que a economia nossa, porque abriram a porta no mercado comum e nós fechamos a nossa com o negócio de Mercosul, vamos financiar a campanha da Venezuela, financiamos a campanha do Uruguai, um camarada entra no patrimônio do país, a sua soberania internacional, com tanque, não sei o quê. O Brasil perdoa a dívida e ainda bota mais dinheiro na mão dele, aqui na Bolívia. Foi o dinheiro que tirar dali. Isso aí ninguém fala que o dinheiro saiu daqui. Vai fazer uma viagem na África, nós trouxemos escravos. Paga, se perdoa todas as dívidas, se bota mais dinheiro. Vocês estão entendendo que vocês estão discutindo eminentemente política. Sim, eu falando, a forma de o PT administrar a nossa política externa e a nossa política de apoio financeiro a outros países e a defesa que Monteiro faz dos trabalhadores. Uma coisa, na realidade, as duas visões estão corretas. O que a gente tem que ver é um denominador comum nelas. Agora, o que tem um na país? Realidade, esse golpe é um pré-sal. Agora nós vamos voltar aqui. 17 trilhões de dólares. Eu vou esquecer sabendo aí. Trilhões de dólares que os Estados Unidos estão querendo tomar de conta. Então ele vai ser entregue o pré-sal. Mas você precisa ver o pré-sal. Eduardo Cunha não vai ter punição. Vão entregar o pré-sal, né? E vão fragilizar cada vez mais a vida dos trabalhadores. Essa é a realidade. Isso é um discurso que não, mas é a realidade, cara. Isso aqui agora. De futuro, pensando no futuro. Não, mas é verdade. Que já está entregue a pátria. Está apontado isso aí. Vamos ver aí. Qual é a tua visão de futuro, então? Rapaz, o Brasil tem três caminhos. Ou o menino se torna um estadista, ou um prejuízo tremendo para o país. E ele sabe da responsabilidade que tem disso. Nosso irmão mineiro lá, o vice do Collor, Tamar, teve 27 meses. Nós temos um mês a mais, tem 28. Coincidentemente, é só um mês a mais para governar o país. Tem todo um caminho para você botar o país nos eixos. Essa questão do discurso é questão lógica. Se a gente convive num país e que as forças contrárias não tem, até para servir de parâmetro para você ver um caminho que você está fazendo a coisa que está equivocada, o que ele está dizendo aí,
É equívoco você pegar e fazer os cortes, tirar para tirar, mas você tem que fazer medida amarga para poder remediar o que vai fazer. Como é que vai ser teu produto? Para os trabalhadores, não é o trabalhador não, é complicado, né? o trabalhador, a sociedade, Monteiro, não é só o trabalhador. Se tu quer trabalhador, eu te lembro de uma coisa, Correio. Quem está pagando o rombo que fez no Correio? Quem foi que fez o rombo no Correio? O Correio está pagando, os funcionários estão pagando, tirando do salário, para cobrir o fundo de previdência lá do Correio dele. Meu amigo, quem cometeu o crime, que paga pelo fizeram crime. Um absurdo que fizeram. Agora, Eu não quero descer para esse caminho, não estamos aqui para discutir isso. Isso aí ninguém fala do Eduardo Eu não Cunha. quero descer para esse caminho, não estou Não dizendo fala, pois é. Se você levanta um ponto, né, que precisa verificar quem cometeu o crime, paga pelo seu crime. Quem que Agora, reconhece, Mateus, que é o brasileiro que não reconhece que o trabalhador tem que ter salário justo e que é justo? Rapaz. Ninguém não é privilégio do PT. É qualquer um brasileiro que ama essa pátria, que tem responsabilidade, ele sabe que o trabalhador tem que ter salário justo e que tem que ter um ganho para compensar o capital. Essa realidade que tem aí pode melhorar, pode mudar, mas ninguém vai cortar, tirar, botar a mão do trabalhador para fazer. Agora, muitas vezes o trabalhador está vendo o que estão fazendo no país. E quem financia para fazer isso? Sim, voltando. Não, o que se vê é que a política atrapalha demais a discussão. Por quê? A política é ideológica. Porque o que o Monteiro quer, e eu concordo com ele, é que a base da pirâmide sofra menos disso. Eu acho que todo mundo quer isso, Monteiro. Eu não penso que o Temer queira enfiar a faca, como eu nunca pensei que Dilma quisesse enfiar a faca na parte de cima da pirâmide. Eu volto a te dizer, respeito muito e admiro e apoio a grande conquista social que o Brasil alcançou nos 13 anos do PT. O que eu não admito é que o PT não faça uma autocrítica e veja que para ter essas conquistas, o PT e a administração petista quase liquidou o Brasil todo. Não precisava. As reservas do Brasil, quando o Lula assumiu, é totalmente diferente da outra. É totalmente diferente quando ele pegou o Fernando Henrique Cardoso. Mas as condições que está deixando os outros governar é 20 vezes pior do que quando ele recebeu. Agora, a única diferença... Quando o Temer assumiu, ele pegou um desconto, ele aproveitou essa onda, pegou o desconto e aumentou o déficit muito grande, viu, cara? Aumentou o déficit violentamente para 170 bilhões. Por quê? Aproveitou essa onda, né? Essa coisa dessa escuridão, e pega o déficit e bota para 170 bilhões. Que absurdo é esse? Não é aquilo. Mas existe ou não? Não existe? Uma fraude de mais de 50 bilhões que ela cometeu uma fraude ali. Mas você é um homem inteligente, não pode colocar me desculpe, mas... O que ninguém falou aqui, e que Remy falou de relance, e você falou de relance, sobre a crise, que eu acho que é uma coisa importante, a grande crise de respeitabilidade e confiabilidade do setor político brasileiro. Esse impeachment e a Lava Jato iguala todo mundo. Não tem diferença do Lula pro presidente da Câmara dos Deputados, o Cunha. E como é que o Cunha não é punido? Peraí, o Cunha vai ser punido. Quando, rapaz? Vai ser punido. O Lula Então também vai? não foi ainda. Ele não vai? Ainda tem uma coisa, olha, o que eu quero tem diferente da Dilma, ele não vai para cadeia, a Dilma não foi para cadeia, ele não vai, ele quer tirar ele. A raia miúda do PT está toda presa. O PT já teve um problema. O problema, rapaz, aí é que eu digo que o grande problema de Lula foi escolher a Dilma. Aí é que eu digo, o Lula é muito sabido. O Lula é muito sabido. Escolher uma pessoa. Jucá, cara. Jucá é senador, tem prerrogativas e vai entrar na alça de mira da Lava Jato. E eu advogo. O PT disse que tinha falado com o ministro, foi expulso logo, certo? O cara que montou Mas escuta, os que estão presos. O senador do Mato Grosso do PT. É porque o Supremo Tribunal pegou. Falou com ele. Décio do Amaral? Décio do Amaral. Bom, agora, o Jucá, que planejou tudo, fez toda. Não acontece nada, cara. Mas o cara não era amigo, não era da presidente, rapaz. Jogou amiga da presidente, rapaz. Sim, rapaz. Apesar de fazer o que ela quer. O outro não é nada, não acontece nada. Olha aqui. Grupo não acontece nada. Se vocês não entenderem, ninguém diz nada. Se vocês não agora que é do PT não, acontece tudo. Se vocês não entenderem que a discussão política não pode escolhido, rapaz, que eles falam. Se vocês não entenderem que a discussão política, certo? Se vocês não entenderem que a discussão política não pode superar o bom senso e ver o que nós temos em comum para
fazer o Brasil caminhar para frente, para fazer a gente sair dessa crise, não vai adiantar. Porque a única coisa é Só um que... minutinho. Eu queria fazer aqui sabemos, eu queria que nós tivéssemos uma chance nós sabemos de conviver 30 com de golpe, novembro, viu, depois do companheiro? dia 15 de novembro, Conviver entra com Natal, golpe para nós a gente não é para boa fazer coisa. uma ligeira avaliação do que ocorreu. pronto, Marcos, marcamos. a gente essa discussão, eu não queria que ela morresse aqui. O Remy tem 30 razão de numa novembro coisa. fazer um negócio aqui. Tudo bem. Eu acho que 30 de novembro talvez não seja o prazo ideal ainda. Não, é bom, já tem caminho. Mas uma coisa é Já está certa. encerrando o A período, carnificina se não já tiver está na... grande, 30 de novembro, a Braguinho, carnificina já está grande já. Braguinho, já Viu? está encerrando o período e já deve estar na casa as A reformas. carnificina está grande já 30 de novembro. Vamos ver. O que a gente está falando, a gente está tendo uma análise conjuntural baseada em achismo político, em ideologia. Não, senhor. Você acha Você que isso tem vai falado acontecer? constantemente Se isso que do vai, que vai fazer eu só quero dizer para para os você, trabalhadores. eu só quero dizer para você que se fala isso que você, constantemente. Monteiro, se isso que você está prevendo acontecer, eu estou completamente de acordo com você. Eu sou contra que todos os sacrifícios fiquem localizados na base da pirâmide. As fábricas dependem dos trabalhadores. Alguém vai querer sacrifício de fábrica? Deixa eu só lhe dizer o seguinte. Aceito aqui a sugestão do Remy no sentido de a gente, posteriormente, pode ser 30 de novembro, pode ser. Não, porque 30 de pouco pra novembro. frente, um pouco Não, atrás eu e acho tal. que aí, 30 de novembro já deve estar no Congresso Todas as pedidos de medidas. reforma. As Isso, medidas. pronto. Então, Beleza. não vamos discutir aqui. Mas Por quê? o nosso tempo hoje está se esgotando. E eu queria que cada um fizesse, começando aqui com o Monteiro, as suas considerações finais para a gente poder encerrar o programa. Monteiro. Eu quero primeiro parabenizar pelo programa, né, que você está organizando aqui, parabenizar a equipe, né, toda que acompanha, e dizer para você, o Joaquim Arque, um prazer estar contigo aqui do teu lado, né, Prazer meu. Nosso companheiro também, né, o Remy, também prazer estar com vocês aqui, dizer que para mim é muito orgulho, né, muito prazer estar com vocês todos aqui, certo? Espero ter dado a minha contribuição, dizer que a nossa posição é essa, né, com relação a esse processo todo. Mas, Luiz Pedro, é você agradecer, inclusive, o convite que você me fez. Eu estou feliz pelo convite. Muito obrigado. Bom, além de agradecer, dizer que estou à sua disposição. Nós somos colegas de 83 a 87 na Assembleia, tenho um carinho muito grande por você, um respeito, sei que você é um batalhador incansável pela boa política. E agradecer não apenas por estar aqui, mas por estar num programa na TV Assembleia, que é uma dos grandes ganhos, das grandes conquistas que o Poder Legislativo do Maranhão alcançou nesses anos. Muito obrigado. Tudo bem. Remy. E a gente nos conhecemos de tantos anos, e no tempo da dificuldade, você não tinha absolutamente nada, o PMDB tinha 4 prefeituras nesse estado, não tinha, e se construiu, chegou-se aonde chegou, natural que o país espera muita coisa, mas eu fico satisfeito de estar aqui, é uma oportunidade ímpar de estar se vendo pela primeira vez pessoas descomprometidas, com um pouco de visão da inteligência do Estado, discutindo essas coisas sem paixão, discutindo eu. Ao Monteiro ali que tomou consideração, sei que é um lutador, está fazendo o que está certo. Lembro também de que essas coisas todas, nós temos um tempo para se ver, um tempo para construir, um tempo para se ver, e esse tempo será a favor do Brasil, a favor de todos nós. Eu espero que eu não tenha a decepção de dizer, porque eu também não teria que dizer e concordar quando as coisas não estão certas. Nós somos deputados, eu trabalhei e perdi mandato por não renunciar minhas ideias, meu ponto de vista. Eu não quebro esquina para dizer aquilo que precisa ser dito, na minha convicção, na minha forma de ver. Agora a gente está olhando, eu estou vendo que há muita coisa a ser feita, a gente está impressionado com a instalação que hoje aqui é a TV Assembleia. Eu me lembro que o Arnaldo estava fazendo isso, outros companheiros de Massara faziam, vamos ter um gasto, mas você tem hoje um sistema de comunicação social interessante, se premiando a inteligência, onde a gente tem uma chance um dia de vir encontrar. Um abraço. O Mesa Redonda fez a nossos convidados a seguinte pergunta: e agora, por que rumos o Brasil vai trilhar após o impeachment de Dilma? O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.